Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lidias do canal Grimório Adaptado e hoje venho apresentar aqui a minha percepção a respeito daquele tipo de pessoa que vive em demanda, que vive atacando, né, fazendo rituais de ataque, de destruição. Seguindo aquele princípio da lei hermética de atração, né, tudo que a gente vibra, a gente atrai, né? Então se a gente está vibrando um sentimento de raiva, um sentimento de ódio, a gente vai estar sempre em conexão com esse tipo de energia, né? É isso que a gente vai atrair para a nossa esfera. Os livros, né, essas literaturas que tratam da lei da atração, geralmente citam que se o indivíduo vive, por exemplo, numa situação de escassez, está sempre preocupado com seus problemas, né, relacionados à escassez, esse pensamento é o que ele vibra, é o que ele sente, é o que provoca os seus sentimentos com relação a isso. E então o universo entende que isso é o que vai ser atraído a ele, porque essa é a energia que ele vibra, é a energia que ele deseja. Então seria meio que um sentido oposto àquilo que nós queremos. Se você deseja o contrário, você tem que pensar naquilo que você realmente deseja e abrir mão do que é a sua realidade no momento. Então eu tenho no meu entendimento que a partir do momento que alguém entra em contato, em conexão com essas energias de destruição, ela passa a vibrar, porque ela passa a viver em função disso, a pensar nisso, a lidar com essas forças o tempo todo, a estar continuamente com a mente focada nesse tipo de questão. Vibrando então em questões dessa natureza, essa pessoa passa então a atrair esse tipo de energia e esse tipo de situação à sua esfera de existência. Ela passa a estar imersa nesse tipo de energia, né? Então eu tenho para mim, uma coisa que eu já observei é que pessoas que vivem em rituais de demanda, né, de ataque, são pessoas geralmente um pouco ansiosas, agressivas até, que estão sempre com aquele espírito de contenda, né, de rivalidade, aquele tipo de pessoa que traz na mente que não aceita desaforo de ninguém e ai de quem se meter comigo. Bom, é o tipo de energia que ela escolheu vibrar. Então, esse tipo de situação vai estar constantemente acontecendo dentro da esfera de existência dessa pessoa. Eu tenho para mim que eu não vejo isso uma forma muito saudável de se viver, porque a gente acaba sendo influenciado por essas energias de uma forma negativa. É necessário que a gente também absorva a energia positiva. Os rabinos, né, os cabalistas, eles trazem o conhecimento de que quando a gente faz algum tipo de ritual, a gente faz alguma conexão com o mundo espiritual, a gente acaba absorvendo um pouco que seja de energia negativa, né? É o que eles chamam da energia da cobra, Nahash. E se você fica muito polarizado em energias desse espectro, você acaba sendo influenciado por ele. Eu não vejo isso de uma forma positiva. Eu tenho no meu entendimento que essa questão de atração, de acordo com o que nós vibramos em vida, se perpetua mesmo após o desencarne. Que em algum momento a gente acaba sendo atraído por egrégoras que estão relacionadas com aquilo que a gente vibrou em vida. Então, enquanto nós estamos encarnados, nós atraímos aquilo que vibramos. E após desencarnados, somos atraídos pelo que vibramos anteriormente. Então, aquela egrégora que fica ali no nosso entorno, no nosso desencarne, nos absorve. E nós passamos a fazer parte dela. Talvez necromancia, não sei se é bem o termo adequado para me referir a isso, mas se você parar para pensar, né, por exemplo, nas igrejas católicas antigas, as pessoas eram sepultadas ali no solo, né, no chão da igreja. E aquilo ali é um cemitério dentro da igreja. Então tinha toda uma egrégora, né, que estava envolvida ali cuidando dos seus mortos. Os cemitérios à volta da igreja, também da mesma forma, né, faziam parte daquela egrégora. E da mesma forma eu entendo que o mago que se relaciona com consciências negativas, ainda que seja fora desse espectro cristão,
que de certa forma também tem aí as suas raízes na magia antiga, que lidava também com os mortos, né, que tinha lá os seus cultos. Eu entendo que ele acaba sendo atraído dessa mesma forma. Eu entendo que aquela energia ali representada pelo alfabeto rúnico também lida com energias de toda sorte, incluindo também essas egrégoras relacionadas com a necromancia. Os espíritos dos mortos, né? Eles têm ali aquela cultura deles de que os mortos que perdiam a sua vida em batalha iam para Valhalla. Então tem toda aquela ideia em torno dessa egrégora. E está relacionado também com as runas nórdicas, né? Os judeus também, os cabalistas, têm essa ideia da reencarnação. Então tem-se aquela prática de quando vai fazer uma oração, recita o salmo, faz a oração e pede a Deus que lhe seja concedido aquilo que ele transmitiu na oração, na recitação do salmo, assim como foi feito com os tzadikim, que também recitaram este salmo antes de você, que está recitando agora. Então, você não se dirige diretamente aos mortos pedindo auxílio, mas a Deus e pelo amor que ele tem a eles enquanto estiveram vivos e viveram uma vida de conexão com o Criador. Então, aquilo que nós buscamos nessa vida, eu entendo que vai se refletir na vida vindoura. E o que nós vibramos aqui acaba atraindo mais e mais dessa situação que nos coloca, por exemplo, no caso de ficar sempre em contenda e destruição, vamos estar sempre atraindo esse tipo de situação e estarmos sempre nos atrelando cada vez mais a esse tipo de energia. E eu entendo que é sempre necessário nós nos protegermos, né? Fazermos uso daquilo que nós conhecemos, daquilo que aprendemos, para nos manter protegidos o máximo possível de sermos influenciados por quaisquer energias que possam vir a nos trazer algum tipo de prejuízo. Então eu já trouxe aqui um vídeo sobre proteções, né, com recitação de salmos, com certas segulot, e existem outras mais que podem ser praticadas todos os dias. Então, você pode recitar o Salmo 40 para ter proteção contra influências espirituais, né, negativas. Ou você pode fazer uso do Salmo, que eu já até citei no outro vídeo, né? Você escreve o Salmo 101 em hebraico em uma folha, de um lado. Do outro lado dessa folha você escreve o Salmo 68, que é um salmo bem longo, por sinal. E escreve em hebraico os dois e pendura isso ao pescoço como uma espécie de talismã. E também serve como uma proteção. Você pode fazer uso então da recitação do Salmo 104, que tem a finalidade de te proteger contra inimigos destrutivos, sejam eles humanos ou espirituais, né, contra os mazik, né, conhecidos demônios destruidores. Você pode também recitar o Salmo 119, dos versículos 81 ao 88. E você recita por 7 vezes, se alguém tem planos contra você, para frustrar esses planos. Então existem várias formas de frustrar o inimigo, né? De frustrar essas movimentações negativas que possam estar atuando contra você. A prática diária, no meu entendimento, né, todos os dias, no início do dia também, de você buscar ali aquela proteção, seja pelo RMP, onde você tem ali a oração Beshem Hashem incluída, ou se você prefere fazer uso do Salmo 51 seguido do 91, e existem vários outros que podem te trazer essa proteção. Então eu aconselho que você faça uso de pelo menos uma dessas práticas todos os dias para se manter conectado à esfera positiva e viva a sua vida com tranquilidade, buscando viver em plenitude, buscando alcançar a felicidade e a realização para que você não atraia essas consciências negativas à sua presença, porque se você fugir da sua vida material e buscar se aprofundar muito no lado positivo, você acaba atraindo as energias negativas a você. Então não é aconselhável você ficar polarizado somente de um lado, né? Se você fica só de um lado, o lado negativo vai te buscar. Se você vai para o lado negativo, você se desconecta mais do positivo, então se torna influência do lado negativo. Então o ideal seria você buscar um equilíbrio.
Eu fico por aqui, a gente se vê. Até mais.